terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos à nossa primeira aula. Por conta desses motivos aí do coronavírus, vamos à primeira aula com vocês via vídeo, né? Então a nossa aula hoje, ela vai se iniciar principalmente falando sobre a estrutura geológica da Terra, tá? É o primeiro ponto pelo qual eu vou falar com vocês e a gente vai trabalhar e discutir alguns assuntos relacionados ao mesmo, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto é que a gente vai falar sobre a estrutura, né, da Terra. Essa estrutura, ela está em constante transformação. Então, por esse motivo, né, ela vai mudando tanto na parte da superfície quanto na parte do interior da Terra. Durante essa formação, nas ilustrações, de tudo que a gente vai ver aí, eu vou mostrar bastante figura para vocês, a gente vai ver que mudou muito a estrutura da Terra do início até os dias atuais, tá? Então a imagem aí representa como era no início e como chegou nos dias mais atuais, se vocês observarem bem, tá? Essa mudança, como eu já disse para vocês, ela pode ser tanto no interior, né, quanto no exterior, tá? Na parte interna ou na parte externa do planeta. Quando a gente vê essa estrutura geológica, a gente vai vendo pelo tempo, né? A gente vê que existiam as eras e o período pelos quais a nossa Terra ela passou, né? Por alguns momentos, esses períodos eles foram assim, passando por épocas, né? Se vocês olharem bem, a gente começa a ver o período pré-cambriano, né? Que foi o quê? Foi os primeiros seres que começaram a aparecer. Isso mais ou menos há 4.550 milhões de anos atrás. E em seguida, a gente começou a pegar a era paleozoica, que acabou dividindo nesses períodos aqui, tá? Que vai de 540 milhões de anos atrás a 245. Foi ali que começou a surgir os primeiros répteis, tá? Os anfíbios, as florestas começaram a surgir também. Foi esse mesmo período aí que até as plantas terrestres começaram a aparecer, né? E lá em cima a gente vê o período Mesozoico, tá? Que é o período que a gente conseguiu dividir em três partes, que é o Triássico, Jurássico e o Cretácico, tá? Foi o período dos dinossauros, né? E o surgimento das primeiras plantas e flores aí que a gente vê, né, nesse período aí, que foi entre 245 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. E por último, a gente vê a parte Cenozoica, tá? Que se divide também em três partes. Foi o período que o homem surgiu, principalmente pelos homens sapiens, né? Que é o presente momento que a gente vive atualmente. Aqui é mais ou menos para vocês entenderem, de 4 milhões de anos, 4 milhões e 600 de anos atrás, até passando nesse último período aqui, onde o homem começou a surgir. Aqui é bem uma história bem legal aí, que a gente vai vendo que vai passando por essas épocas aí, esses períodos. A partir daí, gente, a gente começou a ver as formações das montanhas, tá? E a gente teve dois períodos, né? Essa formação da montanha, ela acabou tendo duas etapas, o período orogênese e o período epirogênese, tá? Qual a diferença, Josivan, desses dois períodos aí de formação montanhosa? O que acontece? A orogênese é quando os movimentos tectônicos eles ocorrem de uma forma horizontalmente, tá? É uma forma horizontal, e aí as cadeias montanhosas acabam se formando por conta disso. A outra parte, né, outra fase, o período que a gente pode estar citando, é o período epirogênese, tá? Que é quando ocorrem os movimentos tectônicos. Só que a diferença é que com esses movimentos, eles ocorrem verticalmente, tá? E aí não tem falha geológica nesse período. O próximo slide a gente vai ver que como é essa formação, tá? Os dobramentos ocorrem no período orogênese, tá? Quando eles estão horizontalmente. E aqui o epirogênese, quando ele ocorre verticalmente. Ele pode ser
soerguendo ou até ocorrendo uma subsidência, né? Ou seja, quando sobe e forma uma montanha, e a gente também vê a parte de quando desce, né? Essa setinha aqui, ele até mostra quando tem um movimento para baixo, tá? Isso são as duas formações que eu passo para vocês, beleza? Então vamos para o próximo ponto, né? A gente vê que a Terra tem mais de 4,6 milhões de anos, né? Isso eu mostrei até em umas figuras anteriores. E por isso, a gente acaba tendo dois tempos, tá? O tempo geológico e o tempo histórico. Qual é a diferença do tempo geológico? Qual a diferença do tempo histórico, tá? O geológico é quando a gente fala sobre o processo de formação e transformação da Terra, tá? Quando a Terra ela vai mudando e vai tendo essa transformação do nosso planeta Terra. Agora o histórico, ele fala sobre as civilizações que estiveram durante tempos, né, passados dos tempos. Então, as civilizações humanas e até mesmo a comunicação e a parte escrita do planeta, né, que vai passando por essas épocas, e aí a gente viu aqueles períodos ali anteriormente nas imagens. Então, nós temos também os tipos de rochas. Tá? São 3 tipos. O primeiro tipo de rocha que eu vou falar para vocês são as rochas magmáticas, também chamadas de ígneas. Tá? Elas acabam sendo formadas pela solidificação do magma, ou seja, aquela lava vulcânica, né? Elas têm uma maior resistência. E por quê? Pelo tempo da formação antiga, né? Ela é muito antiga, então por isso ela acaba tendo uma maior resistência. Ela se divide em 2 partes, tá? As extrusivas, tá? Que também são chamadas de vulcânicas, e as intrusivas, que são chamadas de plutônicas. Vocês vão ver qual a diferença de uma para outra, tá? As vulcânicas, elas formam, né? Elas acabam se formando graças ao resfriamento do magma. Um dos exemplos é o basalto. Eu vou até mostrar na imagem seguinte. E a outra, né, a gente costuma, que são chamadas de plutônicas ou extrusivas, elas são formadas no interior do planeta. A formação dela vem do interior do planeta. Um dos exemplos é o chamado gabbro. Essa imagem aí, ó, mostra as extrusivas, que são chamadas de vulcânicas, ó, o basalto, o riolito. Agora, as intrusivas ou plutônicas, que eu acabei de falar para vocês, elas são o granito e o gabbro. O outro tipo de rocha que eu vou falar para vocês é a metamórfica, tá? Elas são rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas, né? Elas são previamente existentes. A gente costuma, eu botei de parênteses ali, que é rochas mães, né? Sem que elas decomponham durante o processo, tá? E acaba chamando metamorfismo, que a gente acaba falando, por isso que chamamos de metamorfose, né? É uma metamorfose de sedimentos, tá? Quando a rocha original ela é transportada para outro ponto da litosfera, que tem uma temperatura e uma pressão diferente, vindo do seu lugar de origem, né? Ela acaba alterando, né? E aí, obviamente, ela acaba formando as rochas metamórficas. Na foto seguinte aí, ó, a gente consegue ver, né, alguns exemplos desses tipos de rocha: o calcário, mármore, arenito, o quartzo, o xisto, a gnase, tá? O granito mesmo aqui, ó, pode olhar aqui em cima, a gente tem. E o terceiro tipo de rocha que eu vou falar para vocês são as sedimentares. É mais fácil, tá? Elas são aquelas que se formam a partir, né, do acúmulo de sedimentos. Ela vem de partículas de outras rochas. O exemplo aqui, ó, o argilito, carvão, areia, o calcário, o arenito. Esses slides eu vou mandar para vocês. Tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é a estrutura interna do planeta. Tá? Ela se divide em 3 partes, basicamente. Em crosta, a crosta, que a gente costuma chamar de crosta. A crosta terrestre ela é dividida na parte continental e oceânica, que ela vai até 70 km. Tá? Por que vai até 70 km? Porque a gente tem o assoalho dos mares, né? E da crosta oceânica, e também a gente pode dizer que tem as montanhas, né? Pico das montanhas, por isso que ela pode chegar, mas a média é de 25 km. Nós temos também um manto, que ele pode ser chamado de manto superior, se divide em 2 partes, e o manto inferior. Tá? E o manto superior e inferior, ele vai dos 70 km e pode chegar a 2.900 km de profundidade.
O homem só chegou, se eu não me engano, uma boa, pequena porção aqui da crosta continental. Tá? Muito pequeno, não chegou nem próximo ao manto. E quanto mais para o interior, para a parte interna for, mais quente é. Pode chegar a 6.000 graus Celsius ou até mais. E por último a gente tem o núcleo, que se divide em núcleo externo e um núcleo interno, que vai de 2.900 km de profundidade e vai até 6.378 km. Tá? Esse slide, mais uma vez, eu estou repetindo, vou mandar para vocês. Então espero que vocês tenham gostado e vão mandar ver na próxima aula também. Vou dar continuidade. Um abraço a todos.